Olá, meus amigos, eu sou a Carol, do canal Entre Dois Mundos. E hoje eu vou contar um pouquinho para vocês por que eu escolhi esse nome, Entre Dois Mundos. Na verdade, já tem um tempo que eu tô estudando algumas coisas. E desde pequena, muito pequena, minha mãe já falava para mim sobre lei da atração, sobre a gente atrai aquilo que a gente emana, né? Tudo aquilo que a gente vibra, a gente atrai para nossa vida, mas eu nunca me aprofundei muito nessas questões. E há um tempo atrás, eu passei por várias denominações, né? Eu fui católica e depois eu entrei numa igreja evangélica, cristã, né? E isso realmente ficou apagado da minha vida nessa época. Nessa época que, principalmente na época que eu fui da igreja evangélica. Esses ensinamentos, né, que a minha mãe tinha começado a plantar, né, vamos colocar assim, no meu coração, ele ficou um tempo adormecido. Mas, como fala, né, que a semente caiu numa terra boa, né, numa terra fértil, ela não morreu, ela só ficou adormecida. E depois de um tempo eu comecei a me questionar algumas coisas dentro de mim, questionar algumas coisas que eu não entendia da própria igreja, da própria religião, na verdade, né, porque a igreja não tem nada a ver com isso, é mais a religião. Eu comecei a me questionar algumas coisas que eu lia na Bíblia e que teoricamente tem que ter uma explicação, e que quando eu questionava isso eu ouvia do pastor, enfim, né? São os mistérios insondáveis, né? Tipo, aquilo que a gente não sabe o que é, aquilo que a gente não domina, a gente fala que é um mistério, né? Isso é coisa de Deus, é misterioso, né? E eu comecei a buscar. E nessa minha busca, eu ainda estou, né, nesse processo de estudar, de me conhecer, de me reconhecer, né, de saber que eu não sou, como eu vou dizer, eu não sou essa capa, né? Eu não sou isso. Eu sou energia, eu sou essência, né? Eu sou o mais profundo do amor de Deus que se manifestou aqui na Terra, né? Então, outras coisas que eu me questionava, por exemplo, por que umas pessoas têm muita coisa, né? Tem tudo que a pessoa sonha, parece que é um passe de mágica, plim, acontece na vida da pessoa. E por que a vida de outras pessoas não são assim, não é assim? Né? Por que pessoas têm tanta facilidade de ter tantas coisas, de fazer as coisas, parece que as coisas acontecem de uma maneira natural e livre, leve na vida daquela pessoa, e de outras pessoas não é assim, parece que é difícil, parece que é pesado, né? Todas essas questões eu fui começando a repensar, vamos dizer, né, em tudo isso. E aí, como eu estou estudando, que eu falei para vocês que eu estou estudando o livro da Esther Hicks, Peça e Será Atendido. Estou estudando esse livro aqui, Os Segredos da Mente Milionária, e estou estudando esse livro aqui. Esse livro aqui é um livro enigmático, maravilhoso. E aqui o livro da Esther. Deixei aqui para vocês verem. E começando a estudar, começando a pensar diferente, né? Vamos dizer assim, pensar fora da caixinha, né? Eu tive um sonho e nesse sonho eu acordei com esse nome, Entre Dois Mundos. E aí eu falei, meu Deus,
o que que é isso, né? Aí eu comecei, né, a pensar e a entender que de repente era para eu fazer um diário de coisas que eu me questiono, de coisas que eu acho interessante. Então eu resolvi fazer aqui, colocar na internet, porque se tiver pessoas aqui que estão me vendo e que têm os mesmos questionamentos que eu, que têm as mesmas dúvidas, ou que estão na mesma busca, as nossas ideias irão casar, né? Vamos colocar dessa maneira, e a gente vai conseguir formar uma egrégora mesmo de pessoas que estão em busca de expansão de consciência, né? Que estão em busca de algo melhor para sua vida, mas não usando disso, por exemplo, para pisar em alguém, para, né, enfim, fazer alguma coisa errada. Não, em busca de algo melhor para si, mas da maneira correta, né? Vamos dizer assim. Uma das práticas que a Abraham Hicks, né, no livro da Esther Hicks fala, é a prática do bem-estar, a prática de você, que tudo acontece na nossa vida quando você tá tranquilo, quando você não tá preocupado com aquilo, quando você tá fazendo algo que te deixa bem, fazendo algo que te deixa feliz. Quando você tá quando você solta, né, na verdade. E é isso, né? As coisas parecem que fluem na vida dessas pessoas, porque muitas das vezes elas têm esse mecanismo de soltar, né, de não se preocupar. Eu observo muito isso na vida das crianças. Eu tenho um filho, meu filho tem 8 anos, e ele confia, né? Meu filho não acorda preocupado se hoje vai ter café da manhã, se hoje vai ter almoço. Ele não acorda preocupado com o dinheiro que preciso para poder comprar algo para fazer o almoço ou para comprar um pão. Ele não acorda, ele não sabe, ele apenas confia que ele vai acordar de manhã e que o café vai estar pronto, ou que na hora do almoço, o almoço vai estar na mesa. Ele confia, ele não fica pensando. E muitas das vezes falta isso pra gente, né? Falta a gente se entregar mais, pra gente fechar os olhos e se jogar, né? Nas mãos do nosso Pai querido. E com todo esse estudo meu, acabou que, na verdade, isso porque eu tive a experiência que eu passei na igreja evangélica, foi uma experiência de que eu podia ler livros, eu só podia ler um livro se o meu pastor lesse o livro antes e falasse, não, beleza, você pode ler esse livro, você está autorizada. Eu só podia ir em determinados lugares se o meu pastor, se eu falasse, olha, eu quero comer quero jantar, quero comer um lanche em tal lugar. E aí o meu pastor, ele tinha que conhecer, ou pelo menos saber onde era esse lugar. E se ele aprovasse, a gente poderia ir, sim. Se ele não aprovasse, a gente não poderia ir. Eu fui dessa igreja por bastante tempo, em torno de uns 6 anos. Só que isso começou a me sufocar. Isso começou, eu não sei explicar, mas isso começou a trazer sentimentos ruins para dentro de mim. Porque, na verdade, eu queria ser livre. Porque é para isso que fomos criados, para sermos livres. Eu queria ser livre. Eu queria ler o que eu quisesse, o que eu tivesse vontade. Eu queria ir onde eu quisesse, né? E eu não podia, né? Porque as crenças limitantes eram tão fortes dentro de mim que aquilo que ele falava eu acatava como verdade absoluta. Então, foi difícil, né? Foi difícil, enfim. Até hoje eu ainda luto com algumas das crenças limitantes que ficaram.
E por isso eu comecei a estudar e agora, estudando dessa maneira, quando eu comecei, eu falei, meu Deus, eu vou me afastar de Deus. Eu imaginei, né? Ninguém me falou isso. Mas hoje eu vejo que todo esse meu estudo, toda essa minha caminhada, em vez de me afastar de Deus, me aproximou cada vez mais. Porque agora eu sei que Deus não está lá em cima, no céu. Ele não está sentado numa cadeira gigante, olhando para mim e me julgando. Ele está dentro de mim. Assim como eu sou um pedacinho de Deus, você é, todos nós somos. Agora eu entendi que todos somos um, porque todos nós viemos da mesma fonte. Todos nós somos pertencentes à mesma fonte. E que Deus é o puro amor. Puro e imensurável amor. Então, eu quis fazer esse vídeo para explicar um pouquinho mais sobre o nome do canal, para explicar um pouquinho mais o porquê, né, que eu estou fazendo esse canal, que eu fiz, que eu resolvi fazer. E se você, assim como eu, se identifica com as coisas que eu disse, passa por algumas crises filosóficas, existenciais, vem comigo, vamos estudar juntos. Eu estou descobrindo um mundo incrível, incrível, e eu estou descobrindo algo assim, nossa, por isso que é Entre Dois Mundos, porque o mundo invisível, ele na verdade é o mundo real. Então eu quis fazer esse diário, contar um pouquinho para vocês daquilo que eu tô passando, daquilo que eu tô vivendo. E se você também tá assim, vamos junto nessa descoberta, enfim. Ok? Eu não quero que esse vídeo fique muito longo, né? Porque senão fica muito cansativo. Mas eu vou estar sempre aqui, sempre contando um pouquinho mais das minhas experiências, um pouquinho mais das coisas que eu estou estudando, que está me chamando a atenção. E aí a gente vai discutindo junto, se assim for o seu desejo, se assim for da sua vontade. Eu peço que se você gostou, dá um curtir aí pra mim, se inscreve, compartilha, porque às vezes você não compartilha da mesma ideia, ok, tudo bem, mas de repente você tem uma prima, um amigo, um vizinho que compartilha dessa ideia também, que você sabe. Então compartilha desse vídeo pra gente poder conversar mais sobre isso, para a gente poder formar uma egrégora de luz, uma egrégora de amor, de paz, porque quanto mais amor, paz, quanto mais coisas boas tiverem no mundo, quanto mais pessoas estiverem vibrando numa energia, numa vibração de paz, de amor, de luz, mais o mundo será saudável. Mais as coisas boas vão acontecer, mais milagres vão acontecer e a prosperidade estará na vida de mais e mais e mais e mais e mais pessoas. Tá certo? Até a próxima.